Ela só queria fazer o certo. Em meio ao luxo de um casamento milionário, Denise Carter, uma garçonete humilde do Bronx, cometeu um erro imperdoável. Teve compaixão e por isso foi humilhada na frente de todos. Mas o que ninguém ali sabia, nem o noivo que a expulsou gritando, é que aquela atitude simples seria o começo de uma queda que ninguém poderia imaginar. O fim de tarde em Nova York pintava o céu com tons dourados e rosados, como se o próprio clima soubesse que aquele dia estava reservado para algo grandioso. Nos jardins impecavelmente cuidados do Hotel Plaza, cercados por grades douradas e árvores decoradas com luzes sutis, tudo parecia ter sido retirado de um catálogo de casamento milionário. As cadeiras, organizadas em fileiras simétricas, estavam cobertas por tecidos finos. Cada arranjo floral parecia ter custado mais do que um mês de aluguel de qualquer trabalhador comum. Violinistas afinavam instrumentos sob uma pequena tenda branca. O aroma de flores frescas misturava-se ao perfume caro dos convidados que começavam a chegar em carros de luxo, parando um a um na entrada circular do hotel. Câmeras de revistas de celebridades estavam posicionadas do lado de fora, capturando sorrisos ensaiados e cumprimentos políticos. Ali não havia espaço para espontaneidade. Tudo era coreografado, calculado, milimetricamente planejado. E no meio de toda aquela produção impecável, caminhando com discrição pelos corredores de serviço, estava Denise Carter, uniforme preto e branco, cabelo preso num coque simples, passos ágeis e olhar atento. Denise carregava uma bandeja com taças de cristal, como se carregasse o próprio orgulho, com firmeza e cuidado, mesmo sabendo que ninguém a notaria. Com licença, perdão, murmurava enquanto passava por outros garçons, apressados, tentando não atrapalhar nem se destacar. Era só mais um trabalho temporário, mais um evento em que ela precisava sorrir discretamente, manter postura e desaparecer assim que o último copo fosse lavado. Mas havia algo naquele casamento que deixava Denise desconfortável. Ela não sabia dizer exatamente o que, mas havia uma tensão silenciosa no ar, como se tudo fosse frágil demais, como um castelo de cartas esperando a primeira brisa. O casal do dia era um dos mais comentados das colunas sociais. Victor Langston, político bilionário de 42 anos, herdeiro de uma das famílias mais influentes da cidade, estava prestes a se casar com Isabelle Monroe, filha de um magnata do setor imobiliário. Era mais uma fusão de poder que uma celebração de amor, mas ninguém ousaria dizer isso em voz alta. Os convidados chegavam com passos firmes e olhos críticos. Havia juízes, empresários, deputados, modelos, jornalistas. Um ambiente onde as palavras mais usadas eram conexão, investimento e estratégia. Denise sentia-se pequena ali, mas não envergonhada. Sabia que seu trabalho tinha valor. Sabia que, mesmo sendo ignorada, seu esforço sustentava a mãe e colocava comida na mesa do filho adolescente, Marcos. Ela parou por um instante próximo à tenda da orquestra, ajustando a bandeja, quando ouviu um comentário vindo de 2 garçons mais jovens atrás dela. Dizem que o noivo mandou demitir uma florista ontem porque o tom das rosas não combinava com o forro das cadeiras. Eu ouvi que ele não quer que ninguém fique encostado nas paredes durante a cerimônia. Tudo tem que parecer em movimento, dinâmico, como ele disse. Denise suspirou. Já havia trabalhado em lugares exigentes, mas aquele evento superava tudo. Não era só luxo. Era controle, aparência, poder. Denise, chamou uma supervisora loira, segurando um ponto eletrônico e uma prancheta. Você vai ficar responsável pela ala leste, lado dos padrinhos e convidados especiais. Capriche no sorriso. E nada de parar, entendeu? Ela assentiu com a cabeça e seguiu em direção à área designada. No caminho, viu alguns convidados observando o entorno como se estivessem numa exposição. As mulheres ajeitavam os cabelos para selfies.
Os homens olhavam discretamente uns para os outros, avaliando ternos, alianças, relógios. Era um desfile de vaidades. Chegando à ala leste, Denise parou por um instante para reposicionar as taças de uma mesa. E foi ali, naquele segundo de pausa, que algo chamou sua atenção. Do lado de... Fora da cerca de ferro dourado que cercava o jardim, quase invisível entre as árvores, havia um homem. Estava parado, observando o casamento à distância. Vestia um casaco velho, calça larga e um boné surrado. A barba era espessa, os olhos fundos. Ele não parecia ameaçador, apenas atento. Denise desviou o olhar rapidamente. Não queria parecer que estava prestando atenção onde não devia, mas havia algo naquele homem que ficou com ela. Uma inquietação, um tipo de olhar que ela já tinha visto antes nas ruas do Bronx. Fome, não só de comida, mas de respeito, de existência, e ela conhecia bem aquela fome. "Denise, foco!" sussurrou a supervisora, passando apressada ao seu lado. "O noivo já está descendo." A música mudou. A movimentação aumentou. O casamento começaria em minutos. Denise respirou fundo, ergueu a bandeja e continuou sua rotina. Passava de mesa em mesa, oferecendo as taças de champanhe gelado, ouvindo frases como "essa marca é nacional" ou "não tem nada francês", sem se abalar. Mas o incômodo não passava. Alguma coisa estava para acontecer. Ela sentia. Como se aquele homem do lado de fora estivesse ali por um motivo, como se o brilho das luzes estivesse prestes a estourar, como se a perfeição do casamento fosse fachada. E no meio de tudo isso, Denise seguiria fazendo o que sempre fez, trabalhando em silêncio, sem saber que naquela tarde sua presença mudaria o destino de todos naquele lugar. Na parte norte do Bronx, longe dos arranjos florais e da prataria brilhante do Hotel Plaza, a realidade tinha outro cheiro, outro ritmo, outra cor. As calçadas quebradas, as sirenes ao longe, o som das vozes que se cruzavam nas escadarias dos prédios antigos. Ali, a vida era sobrevivência. Era ali que morava Denise Carter, 39 anos, mãe solo, filha dedicada, mulher invisível aos olhos da cidade grande. Seu apartamento de 2 quartos, no 4º andar sem elevador, era pequeno, mas limpo e arrumado. Um sofá gasto dividia espaço com uma estante onde livros usados se equilibravam entre fotos antigas. Sobre a mesa, contas vencidas. Na geladeira, bilhetes com lembretes de remédio e horários de trabalho. Naquele lar apertado, Denise era tudo: provedora, cuidadora, conselheira, enfermeira, faxineira. E mesmo quando o corpo pedia descanso, ela levantava todos os dias às 5 da manhã. O silêncio das primeiras horas do dia era o único momento em que ela escutava a própria respiração. "Mãe, tem leite?" perguntava Marcos, 16 anos, ainda com os olhos meio fechados antes de ir para a escola. "Tem sim, amor. Tá em cima da pia. Não esquece o casaco. Vai esfriar hoje." Marcos era o tipo de filho que muitos gostariam de ter. Respeitoso, quieto, bom aluno, mas Denise sabia que o mundo não tratava garotos negros do Bronx com a mesma paciência que tratava outros meninos da cidade. Por isso, cobrava disciplina. Não por dureza, mas por proteção. No quarto ao lado, sua mãe, Dona Marlene, 71 anos, já não andava como antes. O AVC que sofrera 2 anos antes deixara sequelas leves, mas suficientes para torná-la dependente. Denise cuidava dela com a paciência de quem entende que o tempo é um empréstimo e que ninguém é forte para sempre. Entre o cuidado da mãe e as preocupações com o filho, Denise fazia malabarismos para sobreviver. Limpava casas 3 vezes por semana, servia em eventos de luxo nos fins de semana. Quando sobrava tempo, o que era raro, ajudava uma vizinha que cuidava de idosos. Ela aceitava todo o trabalho honesto e jamais reclamava por ter que trabalhar dobrado. Só pedia uma coisa: respeito. Denise era conhecida no prédio: a
Vizinha do 302 dizia que ela tinha alma de professora, porque falava com calma até quando estava brava. O porteiro, Sr. Raul, dizia que ela tinha jeito de mãe de todo mundo, porque nunca passava sem perguntar se alguém precisava de algo. Mas por trás da voz serena havia cansaço. Cansaço de ser chamada de moça e nunca pelo nome. Cansaço de ouvir "você é muito educada", como se fosse uma surpresa. Cansaço de ser ignorada quando falava sério. Ainda assim, ela não endureceu. "É isso. A gente não pode deixar que o mundo nos torne aquilo que a gente detesta", dizia sempre a Marcos. "A dignidade é a única coisa que eles não podem tirar da gente se a gente não entregar." A fé de Denise não estava em religião, mas em pequenos gestos. Preparar o café da mãe, dobrar a roupa do filho com carinho, cumprimentar os vizinhos, compartilhar o pouco que tinha quando via alguém com menos. Foi assim que ela cresceu. Filha de uma empregada doméstica e de um pai ausente, aprendeu cedo que o mundo nem sempre ouve as mulheres negras, mas também aprendeu que isso não significava aceitar calada. Significava falar, mesmo quando ninguém parecia escutar. Ela nunca estudou além do ensino médio, abandonou a escola quando engravidou, voltou mais tarde para terminar os estudos por insistência da própria mãe. Nunca fez faculdade, mas leu muitos livros, na fila do ônibus, no intervalo do trabalho, enquanto esperava a mãe na consulta médica. Lia sobre direitos, história, sobre mulheres que, como ela, resistiram. Denise carregava uma dor antiga, mas nunca permitiu que essa dor se tornasse ódio. Ela preferia transformar em cuidado. E naquele dia do casamento, quando vestiu seu uniforme, prendeu o cabelo e pegou o metrô rumo ao centro da cidade, ela só pensava em mais um dia de trabalho, mais um pagamento para tentar cobrir o aluguel, mais um turno para comprar os remédios da mãe, mais uma bandeja servida para gente que nunca lembraria seu nome. Ela não fazia ideia de que aquele dia não seria só mais um, que algo estava prestes a acontecer, que um gesto pequeno, quase invisível, viraria seu mundo de cabeça para baixo. Mas antes disso, Denise era apenas ela, uma mulher comum com uma força que ninguém via, mas que estava ali, quieta, todos os dias. A maioria dos convidados do casamento o descrevia como brilhante, um visionário, um homem de ação, um nome que vai estar na política nacional daqui a poucos anos. Era o que diziam nos coquetéis. No papel, Victor Langston, 42 anos, era tudo isso. Bilionário por herança, político por escolha, sedutor por natureza. Estava sempre impecável, bem vestido, com uma voz grave e pausada que passava segurança até quando dizia nada. O tipo de homem que dominava uma sala antes mesmo de entrar nela. E naquele dia, no seu casamento, não poderia ser diferente. Victor queria controle absoluto sobre tudo, desde o tom das flores até a posição exata das cadeiras. Cada detalhe havia sido aprovado pessoalmente. Sua equipe de assessoria de imagem estava espalhada pelo local, atenta a cada ângulo de câmera, cada movimento. Nada era por acaso. O evento não era apenas um casamento, era uma declaração pública de poder, elegância e superioridade. Ele desceu os degraus internos do Hotel Plaza com passos firmes, cercado por 3 assessores. Um ajeitou a gravata. Outro carregava o celular dele, recebendo e filtrando mensagens. O terceiro era responsável por avisar os seguranças a cada movimentação. "Está tudo pronto no jardim?" perguntou Victor, sem olhar para ninguém. "Sim, senhor. Os músicos já estão posicionados. A imprensa está do lado de fora, como o senhor pediu, e a noiva acaba de chegar." "Boa. Nada pode dar errado hoje. Nada", disse secamente. Era isso que mais o definia, o medo de perder o controle. Desde muito jovem, Victor havia aprendido que no mundo dele, ou você manda, ou é mandado, e ele jamais aceitaria ser mandado. Cresceu em uma casa fria, onde afeto era moeda rara e cobrança era a língua principal. Herdou milhões
do pai, e com eles herdou também o desprezo pelos inúteis, como ele costumava chamar qualquer um que ganhasse menos que ele. Subiu na política com carisma falso e alianças perigosas. Sabia que a imagem era tudo, com discursos inflamados sobre meritocracia e liberdade econômica, ganhou fãs entre empresários e políticos conservadores. Mas nos bastidores acumulava denúncias abafadas, contratos irregulares e doações de campanha que nunca foram registradas oficialmente. Seu segredo era simples: comprava silêncio e punia quem ousava contrariá-lo. E foi exatamente isso que estava prestes a acontecer naquele dia. Antes da cerimônia, Victor fez questão de revisar a lista de convidados pessoalmente. Nomes: preciso ver quem confirmou presença, disse, sentando-se numa das salas reservadas, enquanto uma assistente exibia a lista no tablet. Senador Dawson confirmou em cima da hora. O prefeito mandou representante. E o CEO da Valegro Group também chegou há pouco. Ótimo. E a imprensa? Vai manter distância da área principal? Sim, senhor. Só cobertura controlada, como o senhor pediu. Victor assentiu com um meio sorriso. Sabia que naquela tarde não apenas casaria com Isabelle, filha de um dos maiores investidores imobiliários da Costa Leste, mas também consolidaria sua posição como o nome mais promissor da política estadual. Cada foto daquele casamento era uma semente plantada para sua futura campanha ao Senado. Mas o que ninguém ali via, nem Isabelle, nem os padrinhos, nem os convidados sorridentes, era o homem por trás do sorriso. Os funcionários que trabalhavam com ele sabiam. Os seguranças, os motoristas, os assessores cansados que viviam sob ameaça velada, todos sabiam. Victor era cruel. Explodia por detalhes, demitia por deslizes, espiava funcionários, controlava celulares, vasculhava passados e, acima de tudo, nunca perdoava uma afronta pública. Enquanto caminhava para o altar, ajeitando os punhos da camisa sob o terno sob medida, Victor percebeu algo estranho no jardim. Um pequeno movimento à distância. Um homem parado perto das grades. Franziu a testa. "O que é aquilo ali?" perguntou, apontando com o queixo. O segurança hesitou. "Um homem mal vestido. Provavelmente algum pedinte, senhor. Já vamos remover." Victor não respondeu. Apenas olhou fixamente por mais alguns segundos, depois continuou andando. Para ele, pessoas como aquele homem não deveriam nem existir. Foi então que um garçom se aproximou discretamente de um dos coordenadores do buffet e cochichou algo. O coordenador arregalou os olhos e se afastou apressado. Victor percebeu. Parou. Sentiu o sangue subir. O que houve? Parece que uma funcionária entregou comida para o sujeito lá fora. Victor parou no meio do caminho. O rosto endureceu. "O quê? Eu ainda estou confirmando." Mas ele não esperou confirmação. Virou de volta em direção à tenda lateral do jardim, com passos largos e o rosto escurecido pela fúria. Ali estava ele, o homem que exigia perfeição absoluta, prestes a descobrir que, no meio de sua festa impecável, alguém havia cometido um ato imperdoável. Um ato de compaixão. E para Victor Langston, isso era uma afronta. Enquanto os convidados trocavam sorrisos falsos e brindes sem sentido, no limite do jardim florido do Hotel Plaza, havia um homem parado, quase imóvel, apoiado numa pequena cerca de ferro dourado. Vestia um casaco surrado, calça larga, sapatos gastos. A barba espessa escondia parte do rosto, mas seus olhos estavam bem abertos. Ele observava tudo com uma calma que incomodava. Não era comum ver alguém como ele ali. Não, naquele tipo de evento. Mas seu olhar não era de quem mendigava ou esperava uma brecha para invadir. Era um olhar atento, quase analítico, como quem assiste a uma peça de teatro e analisa cada movimento dos atores. E uma das atrizes principais, naquele momento, era Denise Carter. Ela notou sua presença antes dos outros. Tentou não olhar de volta,
Mas algo naquele homem a fez parar por um instante. Havia nele algo que ela reconhecia. Não só a aparência de alguém que vive nas ruas, mas aquele olhar silencioso de quem já foi ignorado 1000 vezes e ainda assim continua observando o mundo com curiosidade. Denise afastou-se da mesa de doces e seguiu para uma tenda de apoio onde os garçons trocavam bandejas. Tentava se concentrar no trabalho, mas a presença dele estava cravada em sua mente. Minutos depois, enquanto se preparava para servir mais taças no lado leste, sentiu uma movimentação atrás dela. Virou-se devagar. Era ele. Estava dentro do jardim agora, na lateral, onde o portão de serviço tinha ficado destrancado para facilitar a movimentação dos garçons. Ninguém percebeu. Nenhum segurança se moveu, mas ele estava ali, bem ali, e a olhava com uma expressão quase envergonhada. "Desculpa", disse ele com voz baixa, rouca. "Eu sei que não devia estar aqui só. Vi tanta comida, tanta fartura. E eu..." Ele hesitou. "Eu tô com fome, moça. Só isso." Denise olhou ao redor, discretamente. "Você não pode estar aqui", sussurrou nervosa. "Se alguém te vir, vão te tirar à força. Pode ser perigoso." "Eu entendo. Só achei que você parecia ser diferente. Por isso eu falei com você." Ela sentiu um aperto no peito. Diferente. Quantas vezes ela própria não havia desejado que alguém fosse diferente com ela? Que alguém a visse de verdade, sem uniforme, sem rótulo, sem julgamento? Denise hesitou. O certo era mandá-lo embora. O seguro era virar as costas e fingir que nada aconteceu. Mas ela sabia que não ia conseguir dormir se fizesse isso. Respirou fundo. "Espera aqui", disse. Ela se afastou apressada, entrou por trás da tenda onde os pratos eram organizados e montou um pequeno prato com pão, queijo, frutas e alguns petiscos que estavam sobrando. Nada que fizesse falta. Nada que alguém notasse de imediato. Voltou com o prato coberto por um guardanapo de tecido. "Aqui", entregou a ele discretamente. "Come rápido. E, por favor, não chama a atenção." O homem recebeu o prato com as 2 mãos. Os olhos marejaram por um segundo, mas ele apenas disse: "Obrigado. De verdade. Que Deus abençoe você." Ela apenas assentiu e voltou ao trabalho. O coração batia acelerado. Ela sabia que havia feito o certo, mas também sabia que estava em solo perigoso agora. O ambiente ali não perdoava compaixão, não para alguém como ela. Enquanto voltava com a bandeja às mãos, tentando parecer o mais natural possível, algo chamou sua atenção. Do outro lado do jardim, bem perto do altar, um garçom a observava. Não era um dos colegas com quem trabalhava sempre. Era um novato. Parecia nervoso, com a postura dura demais. Ele havia visto. E não era o único. Um homem de terno escuro, que antes estava entre os convidados, agora estava parado perto de uma árvore, observando a movimentação de longe. Ele parecia estar usando um ponto no ouvido, como os seguranças, mas não estava com a equipe do hotel. Denise não sabia, mas alguém acabara de anotar mentalmente o nome dela. E Victor Langston ainda não havia entrado em cena. O que Denise não sabia e jamais poderia imaginar era que aquele prato de comida não havia apenas matado a fome de um estranho. Ele havia acendido um estopim. E naquele jardim enfeitado por rosas brancas e falsos sorrisos, estava prestes a explodir a verdade. Denise tentou continuar seu trabalho como se nada tivesse acontecido. Equilibrou a bandeja de taças com mais firmeza do que o normal, controlando a respiração e evitando olhar para qualquer um que pudesse estar observando. Mas ela sentia que algo havia mudado no ar. O homem que recebera o prato se afastou para um canto discreto do jardim, próximo a uma árvore mais alta, onde a sombra o escondia parcialmente da visão dos convidados. Ele comia devagar, com a humildade de quem sabe que o próximo prato pode demorar dias para chegar.
Denise passava pelas mesas ignorada, como sempre, mas com o coração acelerado. Estava tentando calcular quanto tempo faltava para o fim do turno. Se tudo corresse bem, poderia terminar o serviço, receber seu pagamento e ir embora. A atitude dela passaria despercebida, como tantas outras coisas que os ricos fingem não ver. Mas não era um dia comum. E ela havia mexido na engrenagem de um sistema onde bondade era interpretada como insubordinação. Perto do altar, um dos supervisores do buffet, um homem alto e magro de terno cinza, se aproximou da supervisora principal, Juliana. Cochichou algo com expressão tensa. Juliana virou o rosto rapidamente em direção ao canto do jardim. Seu olhar encontrou o homem comendo. Depois encontrou Denise, a poucos metros dali. Ela franziu a testa sem dizer nada no momento, mas o recado estava dado. Denise! Chamou Juliana minutos depois, com o rosto forçado num sorriso falso. Preciso que venha até aqui um instante, por favor. Denise sabia exatamente o que seria dito. Seguiu até a lateral da tenda de apoio, onde não havia convidados, mas o tom era ainda mais gelado que do lado de fora. Você deu comida para aquele homem, não foi? Perguntou Juliana, sem rodeios. Denise engoliu seco. Ele estava com fome. Não pedi autorização, eu sei, mas... Não interessa. Isso aqui não é uma ação social, Denise. É um casamento de alto padrão. A imagem é tudo. Se alguém tira uma foto daquele homem comendo dentro do evento, você tem ideia da confusão? Ele não causou confusão, nem entrou onde não devia. Só pediu comida. Você quebrou o protocolo, cortou Juliana. E o problema não é só esse. O noivo ficou sabendo. A última frase caiu como um trovão. O Sr. Victor? Sim. E ele está vindo para cá agora. Então, é melhor se preparar. Juliana se afastou sem dizer mais nada. Denise sentiu o estômago revirar. Olhou ao redor. O céu ainda estava claro, os convidados ainda sorriam, os violinos ainda tocavam. Mas por dentro, algo nela estava em colapso. Minutos depois, a música parou. O som de passos firmes e apressados se aproximou. Quando ela virou, ele já estava diante dela. Victor Langston, rosto contraído, maxilar rígido, terno ajustado. Atrás dele, 2 seguranças e 3 membros da equipe de imagem. Todos com celulares em mãos, prontos para qualquer crise. Foi você? Perguntou Victor com a voz baixa, porém carregada de ameaça. Denise ficou em silêncio. Queria falar, mas algo na presença dele paralisava. Você deu comida para um mendigo. No meu casamento, ela tentou explicar. Ele estava com fome, senhor, e não havia... Cala a boca. A frase foi dita como uma faca. Os olhos de Victor estavam em brasa. Ele deu 2 passos à frente. Agora, mais próximo dos convidados. O suficiente para que as vozes baixassem, os celulares começassem a gravar, os rostos se voltassem em silêncio. Essa mulher, senhoras e senhores, disse ele, apontando para Denise, decidiu por conta própria transformar o meu casamento num abrigo. Alguns convidados murmuraram, outros, por pura covardia, riram de nervoso. Você acha que está salvando o mundo com um prato de frutas? Continuou. Você foi contratada para servir, não para pensar, não para agir. E definitivamente não para decidir quem merece ou não ser alimentado aqui dentro. Denise sentia o rosto queimar. As lágrimas ameaçavam surgir, mas ela não deixaria. Não ali, não diante dele. Pessoas como você deviam saber seu lugar, disse Victor virando-se para os convidados. E se não sabem, eu faço questão de ensinar. Você está demitida, e se sair sem escândalo, talvez eu nem processe sua empresa. O silêncio era absoluto. Todos viam, todos ouviam, mas ninguém fazia nada. Denise baixou os olhos, não por vergonha, mas por não suportar o peso de tantos olhares. Virou-se, deu 2 passos para fora da tenda. Mas então, um som cortou o silêncio como um trovão distante. Passos apressados, vozes firmes. FBI, ninguém se mexe!
6 homens de terno surgiram entre as mesas. Victor se virou, confuso. Isso é alguma brincadeira? Senhor Victor Langston, disse um dos agentes, exibindo o distintivo. O senhor está preso por corrupção ativa, desvio de verbas públicas, formação de quadrilha e fraude em licitações. Os celulares foram erguidos num piscar de olhos. A multidão explodiu em murmúrios. E entre os agentes, um rosto conhecido apareceu, agora sem a barba falsa, sem o casaco rasgado. O homem em situação de rua, o mesmo que Denise havia alimentado. Agente Thomas Reeves, Departamento de Crimes Federais. Trabalhei infiltrado por 3 meses, disse ele com firmeza. Virou-se para Denise e completou. E graças a você, conseguimos o que faltava. Ela, em choque, apenas o olhou, e naquele instante o gesto proibido dela se tornava o estopim da justiça. O som metálico das algemas ecoou como um trovão abafado entre os arranjos florais e as mesas de champanhe. Victor Langston, um dos homens mais respeitados da política estadual, agora estava com os braços presos atrás do corpo, diante de 200 testemunhas. Seu rosto, outrora confiante e soberbo, se contorcia em indignação, incredulidade e, pela primeira vez em muito tempo, medo. Isso é um absurdo, gritou tentando se soltar. Eu sou um homem público. Isso é perseguição. Chame meu advogado agora. Os agentes do FBI se mantinham firmes. Um deles lia os crimes em voz alta. Investigação por desvio de verbas públicas, contratos irregulares com empresas de fachada, favorecimento político em licitações, formação de quadrilha e suborno de autoridades estaduais. Conforme cada acusação era listada, o burburinho entre os convidados crescia. Os rostos, até então sorridentes, se transformavam em máscaras de vergonha e confusão. Alguns recuavam discretamente, como se quisessem desaparecer. Outros filmavam com celulares, como se quisessem provas de que estiveram lá, não por orgulho, mas por autoproteção. A noiva, Isabelle Monroe, observava a cena atônita, com as mãos trêmulas e o rosto pálido. Ninguém sabia ao certo se ela chorava de tristeza, raiva ou alívio. A verdade é que, para muitos ali, Victor Langston havia caído de uma altura que ele mesmo construiu. Mas em meio à confusão, havia uma figura que permanecia imóvel, Denise Carter. Ela estava parada a poucos metros do centro do jardim, exatamente no mesmo ponto onde havia sido humilhada poucos minutos antes. A mesma mulher que foi chamada de sem noção e expulsa da festa por alimentar um desconhecido. Agora todos a olhavam, mas não com desprezo, não com julgamento, com respeito. O homem que ela havia ajudado, o suposto sem-teto, estava agora de pé ao lado dos agentes, com um crachá oficial pendurado no peito. Agente Thomas Reeves, da Divisão de Crimes Financeiros. Ele mantinha os olhos fixos em Victor, mas, ao terminar de instruir os colegas, voltou-se para Denise. Aproximou-se com um passo calmo. O tumulto em volta parecia ruído distante. Você está bem? Perguntou, com suavidade sincera. Ela assentiu devagar. Eu não entendo. Você era um disfarce, um dos nossos melhores até agora. Precisávamos observar o comportamento de Victor fora das câmeras. E sabíamos que mais cedo ou mais tarde ele mostraria quem realmente era. Só precisávamos do momento certo. E esse momento foi quando você mostrou compaixão. Denise franziu a testa confusa. Mas eu só dei um prato de comida. Exatamente. E foi o suficiente. Sua atitude expôs o pior lado dele, em público, com testemunhas, câmeras. E tudo isso era o que nos faltava. Ela permaneceu em silêncio, ainda tentando processar tudo. Alguns convidados começaram a se aproximar dela, timidamente, sem palavras. Uma mulher elegante, de vestido azul petróleo e joias discretas, falou em voz baixa. Eu sinto muito. Eu vi tudo. Queria ter feito alguma coisa.
Mas Denise a olhou nos olhos, sem raiva, sem superioridade. Apenas disse: a maioria viu e escolheu não fazer nada. A mulher abaixou a cabeça. Em poucos minutos, o jardim que antes era palco de ostentação virou cenário de crise. Os seguranças do evento tentavam conter jornalistas que haviam se aproximado ao saber da operação. O nome de Victor já estampava as manchetes online, mas quem estava ao centro da atenção era Denise. Os agentes concluíram a prisão. Victor foi escoltado até a saída do hotel, com flashes disparando de todos os lados. No trajeto, ainda tentou manter a pose, ameaçou processos, gritou contra o sistema corrupto. Mas ninguém mais o escutava. A máscara tinha caído, e quem antes era invisível, agora era vista. Juliana, a supervisora do buffet, reapareceu, tentando manter uma postura profissional, como se tudo ainda estivesse sob controle. Denise, Escuta, foi tudo um mal-entendido, certo? A gente pode conversar com o gerente, ver se... Denise ergueu uma mão com gentileza, mas firmeza. Não precisa. Eu não volto mais para esse tipo de lugar. Não do mesmo jeito. A mulher hesitou, depois se afastou, sem dizer mais nada. Era como se ali, naquele instante, Denise tivesse recuperado tudo o que lhe haviam tentado tirar. Voz, dignidade, autonomia. O agente Thomas aproximou-se mais uma vez antes de sair com a equipe. Você pode ser chamada a depor nas próximas semanas. Mas, por enquanto, quero que saiba que seu nome está limpo e que tem muita gente lá fora que gostaria de agradecer o que você fez, mesmo sem saber. Denise agradeceu com um aceno. Quando todos começaram a se dispersar, ela ficou mais um tempo no jardim vazio. Caminhou lentamente até o altar decorado, agora abandonado. Tocou uma das flores brancas que ainda restava no arranjo. Respirou fundo. O mesmo lugar onde foi humilhada, agora era o lugar onde ela foi reconhecida, onde a verdade foi exposta e onde a justiça começou. Aquela noite parecia nunca acabar. Mesmo depois que Victor Langston foi levado pela equipe do FBI, mesmo com os convidados se dispersando sem música, sem jantar, sem brindes, a verdadeira cerimônia só começava, a do julgamento público. No mesmo instante em que o noivo deixou o hotel algemado, os primeiros vídeos começaram a circular pelas redes sociais. Um deles, gravado por um dos garçons, mostrava a sequência completa. A humilhação pública de Denise, o grito de Victor mandando-a sair como lixo e o momento exato em que os agentes federais interrompem tudo e colocam as algemas no homem mais poderoso da festa. A legenda era curta, mas explosiva. Garçonete é humilhada por alimentar um morador de rua. 10 minutos depois, o noivo é preso pelo FBI. A publicação atingiu 10.000 compartilhamentos em menos de uma hora. Com ela vieram os comentários. Milhares. Essa mulher é um exemplo. Ela manteve a postura o tempo todo. Uma rainha. O rico caiu e a pobre venceu. Isso é justiça poética. Eu seria Denise, mas acho que choraria na hora. Ela foi gigante. Denise, no entanto, não via nada disso naquele momento. Estava no metrô, sentada perto da janela, olhando o reflexo borrado no vidro. Ainda usava o uniforme. Os cabelos estavam desfeitos, o rosto cansado. Ela segurava a pequena bolsa no colo com as mãos apertadas, como se ainda esperasse ser chamada de volta, como se nada tivesse sido real. Ao chegar em casa, subiu as escadas lentamente. Quarto andar, como sempre. Abriu a porta. Marcos estava no sofá com a TV ligada. Mãe! Ela nem teve tempo de responder. Ele correu até ela e a abraçou apertado. Tá todo mundo falando de você. Tão te chamando de heroína na internet. Ela franziu a testa. Do que você tá falando? Ele puxou o celular. Mostrou o vídeo. Mostrou os comentários. Mostrou os cortes com trilhas sonoras emocionantes. As frases de impacto, os elogios. Isso tudo
Ela começou. Aconteceu mesmo? Aconteceu. Você virou notícia, mãe. Ela se sentou devagar. Na mesa da cozinha, a mãe de Denise, Dona Marlene, sorriu do quarto sem entender direito, mas feliz em ver a filha recebendo atenção. Denise, porém, sentia o peso. Não sabia ainda se era um alívio ou um novo fardo. Na manhã seguinte vieram os telefonemas. O primeiro, de uma rádio comunitária local. Gostaríamos de ouvir sua versão da história. O país inteiro não quer saber quem é Denise Carter. O segundo, de uma produtora independente. Estamos fazendo um documentário sobre justiça social em Nova York. Sua história seria um exemplo forte. Aceita conversar? O terceiro foi diferente. Aqui é Peter Lyman, diretor de operações do restaurante Maison Coté, no Brooklyn. Assistimos à sua atitude e gostaríamos de convidá-la para conhecer nosso espaço. Acreditamos que seu perfil combina com o que buscamos: dignidade, postura, humanidade. Denise desligou em silêncio. Nunca antes recebera tantos convites sem implorar por eles. Até então, tudo o que ela conseguia vinha com esforço dobrado, portas fechadas e olhares desconfiados. E agora, de repente, portas começavam a se abrir, mas ela hesitava, não por insegurança, mas por não saber se o mundo estava pronto para ver quem ela realmente era. Sem uniforme, sem rótulo, sem silêncio. Do lado de fora, a história viralizava. Jornais estampavam manchetes como "A mulher que serviu dignidade", o gesto de uma garçonete que derrubou um império político, compaixão e coragem em um prato de comida. Denise caminhava pelas ruas do Bronx e, aos poucos, estranhos começavam a reconhecê-la. "Você é a moça do vídeo, né?", diziam com olhos brilhando. "Obrigado por ser quem você é. Você nos representa." Ela respondia sempre com um aceno humilde. Ainda sentia que estava dentro de um sonho, mas as cicatrizes da humilhação estavam lá, reais, recentes, palpáveis, e ela sabia que a dor vinha antes da glória. Na semana seguinte aceitou o convite da rádio. Sentou-se diante do microfone com as mãos cruzadas no colo. A jornalista perguntou: "Denise, por que você deu comida àquele homem?" Ela respondeu: "Porque ele pediu, porque ele estava com fome, e porque eu também já precisei de alguém que me visse." A frase correu como fogo. Virou citação, virou tatuagem, virou mural de escola. A mulher que até uma semana antes era invisível, agora era a voz de muitos. O que começou com um prato de comida num jardim luxuoso, logo se tornou manchete nacional. Em menos de 10 dias, a história de Denise Carter havia cruzado os limites do Bronx, atravessado o East River e chegado a todos os cantos do país. Era difícil encontrar alguém que não tivesse visto, comentado ou compartilhado o vídeo. Havia algo de profundamente simbólico naquela cena. A mulher negra, simples, sendo humilhada por demonstrar empatia. E, minutos depois, assistindo à queda de quem tentou calá-la. Mas mais do que o escândalo, foi a postura de Denise que tocou as pessoas. Ela não gritou. Ela não reagiu com raiva. Ela apenas ficou de pé, firme, humana, inabalável. E isso, num mundo acostumado com espetáculos de vaidade e violência, foi revolucionário. Organizações de direitos civis começaram a usar a imagem dela, com permissão, em campanhas de valorização do trabalho doméstico e da justiça racial. Escolas a convidavam para conversar com alunos. Grupos comunitários do Bronx, Harlem, Brooklyn, Queens queriam que ela falasse sobre sua experiência, sua força, sua forma de enxergar o mundo. No começo, Denise se assustou. Ela nunca havia subido num palco, segurado um microfone, falado para multidões. Mas a cada convite que aceitava, ela descobria algo novo em si mesma. A voz que sempre teve, mas que ninguém deixava sair. A primeira palestra aconteceu num centro comunitário de moradia assistida. Um salão com 60 cadeiras e um
Público de mulheres de todas as idades. Ex-presidiárias, mães solo, imigrantes, vítimas de abuso. Gente que conhecia o peso do silêncio. Denise subiu ao palco com as mãos suadas e o coração acelerado. Mas bastou ver os rostos ali, atentos, para lembrar do porquê estava ali. Eu não estou aqui porque sou especial. Estou aqui porque naquele dia eu escolhi ver. E quando a gente vê a dor do outro e finge que não viu, a gente vira cúmplice. A sala ficou em silêncio. E depois, em aplausos. O vídeo da palestra também se espalhou. Denise virou referência em rodas de conversa, documentários, encontros religiosos, sindicatos. Não por ser famosa, mas por representar o que faltava no mundo, coragem com ternura. Um jornalista escreveu: ela não queria palco, mas foi colocada ali porque fez o que era certo quando todos faziam o que era esperado. Enquanto isso, o processo de Victor Langston seguia. Suas empresas estavam sob investigação. Seus aliados o abandonavam aos poucos. A noiva desapareceu da mídia. E Victor, trancado numa cela em uma penitenciária federal, se tornava o símbolo do falso moralismo que a sociedade cansou de tolerar. A imprensa, claro, queria explorar cada detalhe da vida de Denise. Procuravam escândalos, ex-relacionamentos, problemas financeiros. Mas tudo o que encontravam era uma mulher comum, trabalhadora, honesta, dura na queda. E isso era ainda mais poderoso. Ela recebeu ofertas de editoras para escrever sua biografia, convites para reality shows. Até uma marca de roupas quis usá-la. Numa campanha sobre força feminina, ela recusou tudo isso. Não sou personagem, sou gente, mas havia uma proposta que ela não recusou. O restaurante Maison Coté, aquele que a havia procurado na semana anterior, ofereceu a ela um cargo de supervisão de equipe, com liberdade para desenvolver um programa interno de formação para funcionários de origem humilde. Denise aceitou, com uma condição: quero que meu turno termine no horário certo. Eu preciso estar em casa para jantar com minha mãe e meu filho. Eles aceitaram sem hesitar. Nas semanas seguintes, Denise era vista orientando novatos na cozinha, falando com garçons sobre respeito ao cliente e entre colegas, criando pequenas mudanças que logo se tornariam parte da cultura do lugar. E aos sábados à tarde, ela voltava para o centro comunitário no Bronx. Ajudava na cozinha, organizava doações, conversava com as mulheres que a procuravam. Ela nunca se esqueceu de onde veio, nem de quem era. E isso fazia toda a diferença. Sua fama não estava em outdoors, estava nos olhos de quem se sentia inspirado por ela. Uma tarde, ao sair do restaurante, um senhor que varria a calçada se aproximou. Moça, só queria dizer que, por sua causa, eu dei comida para um homem no metrô ontem. Pela primeira vez em anos. Denise sorriu. E como se sentiu? Humano. Então valeu a pena. Ela seguiu pela calçada, de cabeça erguida. Ela não queria ser lembrada por ter derrubado um poderoso. Queria ser lembrada por ter enxergado quem ninguém via. A maioria das pessoas passa a vida esperando que alguém lhes dê permissão para falar. Denise Carter passou a vida toda esperando que alguém a ouvisse. Mas, agora, meses após aquele casamento interrompido por sirenes e verdades, ela não esperava mais nada. Ela havia encontrado sua voz. E o mais importante, sabia usá-la. Tudo começou com uma roda de conversa num colégio técnico do Bronx. Foi convidada para falar com meninas entre 15 e 18 anos sobre trabalho, racismo e empatia. Entrou na sala sem roteiro, sem frases prontas, apenas com sua verdade. Ninguém vai entregar nada para vocês, mas isso não significa que vocês não mereçam tudo. Aquelas palavras simples acenderam algo nos olhos daquelas jovens. Era diferente de tudo que já haviam ouvido. Denise não estava ali como celebridade, nem como heroína. Estava como uma de nós. Uma mulher que caiu, foi pisada e levantou. Sozinha, pela força da própria dignidade, a palestra virou um ciclo. O ciclo virou um projeto. E o projeto
virou uma missão. Vozes do Prato. Esse foi o nome escolhido. O nome parecia estranho para alguns no começo, mas fazia sentido para Denise, porque foi num prato de comida que tudo começou. Um gesto silencioso, um ato de humanidade, uma resposta ao que o mundo ignorava. E agora, aquele prato servia a algo maior: consciência, pertencimento e transformação. A ONG começou pequena. Uma sala emprestada num centro comunitário, 5 voluntárias, 10 mulheres atendidas por semana. Depois, 20. Depois, 50. Mulheres em situação de rua, mães solo, ex-detentas, mulheres negras expulsas do mercado de trabalho por terem a aparência errada, o endereço errado, o jeito errado. Todas tinham algo em comum com Denise. E todas saíam das oficinas com algo que nunca tinham recebido: escuta, respeito, direção. Ela ensinava o básico: como se apresentar numa entrevista de emprego, como exigir respeito sem perder a calma, a como reconhecer abuso disfarçado de ordem, como olhar no espelho e lembrar: eu não sou descartável. Num dos encontros, uma jovem chamada Lorena, de 22 anos, contou: quando eu vi o vídeo da senhora sendo humilhada, eu chorei. Não por dó, mas porque eu sabia exatamente o que aquilo significava. E quando eu vi a senhora ficando em pé, mesmo depois de tudo, eu decidi que não ia mais abaixar a cabeça também. Denise ouviu aquilo em silêncio. Sentiu os olhos marejarem. Ela não precisava de aplausos, apenas de confirmações como essa, de que tudo aquilo havia valido a pena. Enquanto a ONG ganhava força, novas parcerias surgiam. Um grupo de advogadas se ofereceu para atender casos de violência doméstica. Uma nutricionista ajudava a montar refeições balanceadas para os encontros. Até um chefe de um restaurante famoso se voluntariou para dar aulas de gastronomia simples para as alunas. Mas, entre tudo o que fazia, havia um momento que Denise nunca abria mão. Todas as sextas-feiras, às 18 horas, ela passava por um viaduto onde há anos moradores de rua se reuniam para dormir. Chegava com uma panela grande, montava uma pequena mesa e servia sopa quente com pão. E não servia de pé, apressada. Ela servia olhando nos olhos. Como foi a semana, irmão? Tá precisando de algo além da comida? Quer conversar? Ela fazia isso não por caridade, mas por identificação. Ela sabia que, numa cidade como Nova York, a linha entre a dignidade e a miséria é tênue, e ela mesma já estivera ali, à beira. Foi num desses encontros que reencontrou o agente Thomas Reeves. Ele passou por ali por acaso, voltando de uma investigação em Manhattan. Eu devia saber que encontraria você aqui, disse ele sorrindo. Você achou mesmo que ia me ver dando palestras e esquecendo de onde vim? Não, respondeu. Acho que você encontrou seu lugar, sua missão. E seu povo, Denise assentiu. Sempre foi meu povo. A diferença é que agora eles me escutam e eu não tenho mais medo de falar. Thomas olhou ao redor. A pequena fila de homens e mulheres esperando o jantar. As luzes da cidade começando a acender. O cheiro de sopa preenchendo o ar. E aquela mulher, no meio de tudo isso, com a paz de quem sabe quem é. Você não virou símbolo à toa, Denise. Ela sorriu. Eu não virei símbolo, Thomas. Eu virei espelho, para que outras saibam que podem ficar de pé, que podem falar, que podem existir. Ele a olhou com respeito, depois seguiu seu caminho, e ela voltou a servir mais um prato. Sabia que sua história ainda não tinha acabado, mas agora ela era quem escrevia cada linha. O nome Victor Langston ainda aparecia nos noticiários, mas agora, em outra seção, política e crimes. Meses depois da sua prisão no casamento, ele enfrentou um julgamento longo, humilhante e televisionado. As provas reunidas pela operação do FBI, incluindo o depoimento do agente Thomas Reeves e os documentos recuperados por delatores, eram incontestáveis. Victor foi condenado a 24 anos de prisão federal por corrupção, fraude e desvio de dinheiro público.
As alianças políticas evaporaram. As empresas da família ruíram. O império que construiu com vaidade e opressão desabou. Seus advogados apelaram, tentaram expor falhas no processo, mas nada funcionou. A última imagem pública de Victor mostrava um homem envelhecido, pálido, de uniforme bege e olhar perdido. No outro lado da cidade, uma imagem bem diferente se espalhava. Era de Denise Carter, sentada ao lado de outras 5 mulheres em uma cerimônia discreta no Bronx, recebendo uma placa simbólica de honra ao mérito por serviço humanitário e coragem silenciosa. Ela não usava vestido de gala, nem salto. Vestia-se como sempre, simples, confortável, com o cabelo preso e o olhar tranquilo. O evento era modesto, nada de holofotes. Mas ali estavam as pessoas certas, vizinhos, voluntários, ex-alunas do projeto Vozes do Prato, professores, mães, jovens, pessoas reais. Eu aceitei essa homenagem, disse Denise no microfone, não porque gosto de aparecer, mas porque acho importante lembrar que às vezes o que muda uma história não é gritar mais alto, é continuar firme mesmo quando te mandam calar. A plateia aplaudiu em pé. Depois do evento, ela voltou para casa. Preparou o jantar para Marcos, que agora fazia estágio num jornal local. Deu os remédios da mãe. Lavou a louça. Era uma noite comum. Mas para Denise era tudo o que ela sempre quis. Paz, dignidade, respeito. No sábado, voltou ao viaduto. A sopa estava pronta. O pão fresco. Como sempre, a fila se formava cedo. Um novo rosto chamou sua atenção. Uma jovem, magra, olhar abatido, com um bebê enrolado em cobertor. Denise a chamou com um sorriso. Vem cá, querida, senta um pouco. Tá com fome? A moça assentiu com os olhos marejados. Denise serviu o prato com cuidado. Depois, buscou uma sacola com fraldas e roupas doadas que estavam guardadas. Sentou-se ao lado dela. Tá segura agora? Tem onde dormir? Ainda não. A moça respondeu baixinho. Mas agora eu tenho alguém que me viu. Denise sorriu. Naquele momento, ela voltou mentalmente para o início. Para aquele outro jardim, aquela outra bandeja, aquele outro rosto cansado pedindo algo para comer. Naquele dia, ela tinha dado um prato de comida. Agora, estava servindo algo maior, um caminho. No dia seguinte, um bilhete foi deixado anonimamente na sede do projeto social. Era escrito à mão, em letras tortas, e dizia: Você salvou mais do que um homem com fome. Você nos lembrou que ainda existe gente boa nesse mundo. Denise guardou o bilhete no bolso, não como troféu, mas como lembrete, porque no mundo real, justiça não é só prender o culpado, é restaurar o valor de quem sempre foi ignorado. Se estivesse naquele casamento, teria feito como Denise, ou teria se calado como todos os outros? Comente aqui embaixo a sua opinião. O que você faria? Já passou por algo parecido? E se você acredita que toda pessoa merece ser tratada com dignidade, independentemente de quem seja? Inscreva-se no canal para não perder as próximas histórias, tocantes e transformadoras. Aqui, a empatia tem voz, e a justiça, finalmente, tem rosto.